Olá, boa noite a todos novamente. A gente tivemos um pequeno problema aqui, né, com relação ao ruído. Não sei se está bem agora. Me avisem, por favor. Vou chamar a professora Lina. Bom, então, enquanto todo mundo vai entrando, né? Ah, agora tá ok, sem ruído, beleza. Então eu vou partir direto pro tema, né, pro assunto, enfim, a partir desse texto que eu preparei, tá? Então, racismo e lugares de fala, texto falando de raça, tá? Para compreendermos a questão do racismo, necessitamos nos reportar à noção de raça. Raça não é um termo fixo. Seu sentido relaciona-se às circunstâncias históricas em que é utilizado. Em outras palavras, é uma noção relacional e surge como caráter diferenciador de humanos na modernidade, no período moderno, dados do século XVI, contexto no qual se começa a refletir sobre unidade e multiplicidade no âmbito da imanência. Silvio Almeida, no livro que é Racismo Estrutural, se antes desse período ser humano relacionava-se ao pertencimento a uma comunidade política ou religiosa, o contexto da expansão comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as portas para a construção do moderno ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no homem universal. E aqui, quando se fala em homem universal, foco também na questão do gênero. Aí, tá? E todos os povos e culturas não condizentes com sistemas culturais europeus, em variações menos evoluídas. Assim, a razão universal moderna torna possível comparações e classificações de diferentes grupos humanos, tendo como parâmetro o homem europeu, e surge como caráter diferenciador de humanos na modernidade, no período moderno, dados do século XVI, contexto no qual se começa a refletir sobre unidade e multiplicidade no âmbito da imanência. Segundo Silvio Almeida, no livro que é Racismo Estrutural, se antes desse período ser humano relacionava-se ao pertencimento a uma comunidade política ou religiosa, o contexto da expansão comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as portas para a construção do moderno ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no homem universal. E aqui, quando se fala em homem universal, foco também na questão do gênero. Aí, tá? E todos os povos e culturas não condizentes com sistemas culturais europeus, em variações menos evoluídas. Assim, a razão universal moderna torna possível comparações e classificações de diferentes grupos humanos, tendo como parâmetro o homem europeu, a partir do qual surge a distinção entre civilizado e selvagem. O movimento de expandir a civilização culminou no colonialismo, ou seja, na prática de dominação política, econômica e cultural de determinados territórios. Nessa prática de dominação, a classificação dos seres humanos serviu para a destruição dos povos considerados diferentes. Eram atribuídas características desumanizantes, seja com argumentos biológicos ou culturais, utilizadas como reforçadoras da superioridade do homem civilizado e de justificativa da violência empreendida contra tais povos. Podemos citar Hegel, que ao se referir aos africanos, na obra Filosofia da História, né, afirmava que seriam sem história, bestiais, ferozes. Hume e Kant acompanham também essa descrição. Érico Andrade, né, o professor Érico da UFPE, no artigo A Opacidade do Iluminismo, o Racismo na Filosofia Moderna, pincela algumas citações que demonstram essas interpretações de David Hume e de Kant. E aqui eu trago essas citações, né? Hume, nos textos políticos e morais, afirma o seguinte: eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente inferiores aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas de tal compleição, nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, seja em ações
seja em investigação teórica. De forma constante não poderia ocorrer em tantos países e épocas se a natureza não tivesse feito uma distinção original entre essas raças de homens. Sem citar as nossas colônias, há escravos negros dispersos por toda a Europa, dos quais ninguém alguma vez descobriu quaisquer sinais de criatividade, segundo esse padrão europeu, né, claro. Embora pessoas de baixa condição sem educação venham a progredir entre nós e destaquem-se em cada profissão. Já na Jamaica, realmente falam de um negro de posição e estudo, mas provavelmente ele é admirado por realização muito limitada, como um papagaio, que fala umas poucas palavras claramente. Kant, na obra Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, nos diz o seguinte, e aí ele concorda com Hume, né? Os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O Sr. Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Enfim, tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que se deve dispersá-los, sabe como? A pauladas. Então, fecha a citação de Kant. A noção de raça serve, portanto, como fundamento do racismo. Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, aponta que o racismo e o colonialismo devem ser compreendidos como modos socialmente construídos de aprender o mundo e viver nele. Para Fanon, não haveria necessidade de as pessoas pensarem sobre si mesmas em termos de raça se essas não se constituíssem subjetivamente a partir de uma linguagem que expressa significados de culturas e contextos sociais específicos, que são naturalizados. No que diz respeito ao racismo, a linguagem do colonizador é tida como a verdadeira, carregando consigo o verdadeiro significado de como é a realidade e submetendo aqueles considerados diferentes, né, os colonizados, neste caso os negros, a esta maneira de significação do mundo. Dito de outro modo, o negro passa a existir do outro para o outro, uma vez que a partir da linguagem que ele passa a assumir uma cultura que lhe é imposta, e aí, citando diretamente Fanon, e a suportar o peso de uma civilização. Pode-se inferir daí que o negro passa a ser negro, com todos os significados que o termo carrega numa perspectiva racista, a partir do momento em que o colonizador branco define como tal. Nesse contexto, como Fanon expressa, falar é existir absolutamente para o outro. A tentativa das pessoas negras de falarem e existirem por si é violentamente reprimida, com movimentos de silenciamento recorrente. Ao analisar essa questão da fala e da linguagem, no outro contexto de colonização, Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, nos traz a imagem da máscara de Anastácia. E aí cito Quilomba. Oficialmente, a máscara era utilizada pelos senhores brancos para evitar que os africanos escravizados comessem cana-de-açúcar ou cacau, enquanto trabalhavam nas plantações. Mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e tortura. Nesse sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos dominados, dos outros. E aí, né, a pergunta, quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? O racismo, a forma sistemática de discriminação racial, de atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados,
e que resultam em desvantagens ou privilégios, dependendo do grupo racial ao qual os indivíduos pertencem, silencia determinados grupos. E ele pode ser identificado no interior das instituições, pois se encontra na própria estrutura da sociedade. Segundo Almeida, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E aí, cito Almeida, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e lhes parece legado pela tradição. E aí a gente pergunta, que tradição é essa? É essa do colonialismo. Nessa estrutura, somos silenciados enquanto negras e negras constantemente. A máscara, de Anastácia, mencionada por Quilomba, ainda existe, só que agora é invisível. Ou melhor, o silenciamento agrega-se à invisibilidade do sujeito negro. E como isso é traduzido de uma forma bem concreta? E aqui eu trago rapidamente alguns dados para a gente pensar, quando se fala em silenciamento, invisibilidade e tudo mais, Segundo o IBGE, os negros representam 54% da população, mas não ocupam cargos que são de prestígio e de poder, pouquíssimos. 75,5% das vítimas de homicídios são indivíduos negros, sendo 91,8% dessas vítimas negras homens. 55% das vítimas têm entre 15 e 29 anos e são pobres. Esses dados são do ato da violência de 2019, se referindo ao ano de 2017. E a taxa de homicídios de negros, pretos e pardos por grupo de 100 mil habitantes foi de 43,1. Então, isso acontece e é normal, parece, A falta de direitos básicos e as condições de vida mais precárias vivenciadas nas periferias por grande parte da população negra expõe a vulnerabilidade dessa parcela da população. Isso parece que não existe. E aí, nesse período da pandemia, a gente pode pensar, quem morre mais? Com certeza, preto e pobre. Infelizmente. Pois é. Então, como reagir a isso? No decorrer da história, são identificados movimentos de resistência ao racismo que questionam não somente a naturalização das condições desiguais entre brancos e negros na sociedade, mas a necessidade de superação das desigualdades, com reconhecimento de existência legítima de negras e negros. Reconhecer a existência legítima passa pela escuta e por visibilizar os lugares sociais, as necessidades e as demandas dos indivíduos desse grupo. E é aí que devemos nos atravessar, digamos assim, por esse conceito ou pelos lugares de fala. Em termos gerais, como afirma Djamila, em que é lugar de fala pode ser interpretado como uma forma de contranarrativa. É um mecanismo por meio do qual as minorias sociais e os grupos que enfrentam desvantagens têm para conquistar espaço nos debates públicos. Nesse sentido, a reivindicação de diferentes pontos de análise e diferentes afirmações, uma busca de refutação da historiografia tradicional e da hierarquização dos saberes. O conceito serve para auxiliar na compreensão de como as falas marcam relações de poder e, eventualmente, reproduzem preconceitos e estereótipos. Lugar de fala não é somente poder falar. O conceito não pretende apenas legitimar a expressão de um amontoado de palavras, um amontoado qualquer de palavras, mas revelar uma hierarquia violenta que subjaz as autorizações e as decisões sobre quem pode e quem não pode falar. E aqui a ideia da máscara mesmo,
Qual é o discurso que domina? O homem universal, digamos assim. E tudo isso tem a ver com essa tradição. Essa hierarquia, por sua vez, é fruto da classificação racial, de gênero, de classe de grupo de pessoas. O lugar de fala surge para problematizar e refutar alguns pressupostos da epistemologia dominante universal, na medida em que possibilita trazer a consciência a existência de estruturas única e essencialmente relacionadas à branquitude, relacionadas ao olhar branco, masculino e europeu do homem universal. A partir da tomada de consciência que o uso do conceito permite, ele se configura como possibilidade eficaz de enfrentamento do discurso dominante, por meio da promoção da multiplicidade de vozes. Estas vozes apresentam-se como potencialmente capazes de quebrar o discurso autorizado que se pretende universal. Essa questão, né? O discurso, a verdade, imposta, sempre. O outro, falando sobre, inclusive, o negro sendo objeto, não sujeito. Né? Dentro dessa concepção, cita Jamil. O lugar de fala representa o fim da mediação na fala, ou seja, representa o sujeito como protagonista de seu próprio discurso reivindicatório. Discurso como sistema de estrutura determinado imaginário e social, no qual se fala, portanto, de poder e controle. O falar, neste caso, não se restringe ao ato de emitir palavras, mas o poder existir a partir de si, enquanto sujeito, no seu lugar social. O que é esse lugar social? O lugar social, ele se refere à posição que determinado indivíduo ocupa na sociedade. O lugar social onde indivíduos e grupos se encontram é o que irá determinar como serão tratadas suas posições intelectuais, saberes e vozes. Quando ocupam o mesmo lugar social, as pessoas irão compartilhar das mesmas experiências em relação ao poder. O lugar que ocupamos misturará experiências e perspectivas distintas, assim como determinará nossas oportunidades e possibilidades de pensamento. Então, nesse caso, acho que é muito importante a gente entender, e aqui a gente defende outra coisa, né, desse conceito, todos temos um lugar de fala. Nós somos atravessados pelo lugar social que ocupamos. Todos podemos falar de tudo, a partir da consciência do nosso lugar social. A importância de considerar o lugar de fala na luta contra o racismo é, primeiramente, identificar qual é o discurso autorizado. Num segundo momento, situar o discurso como um terceiro movimento para além de falar, convocar o sujeito à escuta. Sobretudo esse sujeito que sempre teve seu discurso autorizado. Né? É importante escutar as vozes dissonantes do discurso autorizado. Ou melhor, escutar as vozes do discurso não autorizado, pois essas já foram silenciadas durante muito tempo. E aqui o escutar não é simplesmente validar, né, mas escutar, acho que é a primeira parte. A intenção dessas vozes, ao serem expressas, é serem ouvidas e não silenciadas. Isso também é importante a gente entender. Né? Eu acho que é uma interpretação errônea também. Pois, nesse último caso, estariam invertendo o jogo, né, de silenciamento, mantendo as estruturas de poder. Sim. Né? Eu falo o outro e assumo o poder. Seria uma contradição dos próprios movimentos de resistência. Quem identifica ou fala-se por parte daqueles que estão tentando ser ouvidos, mais uma vez não estão escutando. Mais uma vez estão silenciando. E aí, com relação a isso, é importante a gente entender que todos somos atravessados pelo lugar social que ocupamos,
que a gente pode falar de tudo, desde que a gente localize, né, o nosso discurso, a partir do nosso lugar social. E também a questão do lugar de fala é importante contra o racismo, porque envolve alguns movimentos, que seria o movimento, um primeiro, identificar qual é o discurso autorizado. Num segundo momento, situar os discursos. Então, há vários discursos, se a gente situa, né? Há vários discursos aí. E um terceiro movimento, para além de falar, é convocar o sujeito à escuta. Escutar, não simplesmente ouvir, né? É importante escutar as vozes dissonantes do discurso autorizado, ou melhor, escutar as vozes do discurso não autorizado, pois essas já foram silenciadas durante muito tempo. A intenção dessas vozes, e esse é ponta-chave, ao serem expressas, é serem ouvidas e não silenciar, pois nesse último caso, estariam invertendo o jogo, mantendo as estruturas de poder. Então, agora eu mando você ficar quieto e eu falo. E não é esse o objetivo do lugar de fala. O que seria uma contradição dos próprios movimentos de resistência. E quem identifica o cala-se por parte daqueles que estão tentando ser ouvidos, mais uma vez não está escutando. E esse é um ponto muito importante. Mais uma vez estão silenciando. E aqui eu cito um artigo do Davidson Coase. Às vezes a crítica da crítica é apenas ausência de autocrítica, ele fala. E aí sobre a realeza negra, a psicanálise e a crítica ao duplo narcisismo. Ele diz o seguinte: o problema com relação a toda essa polêmica em volta do lugar de fala, né? O problema, penso, quando não se interroga a respeito da própria branquitude e também da negritude, acrescentaria Fanon, porque ele faz essa análise a partir de Fanon, é transferir para eles, os outros, contradições que também são nossas, alimentando uma visão mistificada de nós, seja lá de que lado da trincheira estejamos. Mas a trincheira não destina o mesmo lugar para todos. Por essa razão, a depender de onde vem essa mistificação, ela pode resultar, mesmo quando originada de parceiros históricos e inquestionáveis, em uma militância não assumida em defesa de uma ordem violenta, onde apenas as vítimas são acusadas de violentas e não a própria ordem que se diz questionar. Que ponto é importante aí, né? E quando eu trago essa citação, eu estou apontando mesmo a polêmica com relação ao lugar de fala, mas o incômodo de quem sempre foi autorizado a falar de ser criticado ou de ser apontada alguma postura ou de ser, digamos assim, apontada mesmo, assim, ó, de repente você pode, esse teu discurso não é a verdade, né? Você pode rever isso. Então, é com relação a esses pontos que esse último trecho que eu li se refere, e esse texto que eu vou ler da Grada Quilomba também se refere a isso, né? Ela é também psicanalista, ela é artista portuguesa, né? E ela se refere a isso, assim, por que desse incômodo? Por que essa polêmica aí quando as vozes que foram sempre silenciadas simplesmente estão dizendo, ó, peraí, deixa eu falar, né? Quando gritam, digamos assim, é porque querem ser ouvidas e não necessariamente porque estão calando ou querendo calar, mas são acusadas disso. Então, por quê? Qual o significado desse movimento por parte também da branquitude, digamos assim? E aí a Grada Quilomba nos traz o seguinte: a boca é um órgão muito especial. Ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão por excelência, representando o que os brancos, as brancas querem e precisam controlar, e, consequentemente, o órgão que historicamente tem sido severamente censurado. Nesse cenário específico, a boca também é uma metáfora para a posse. Fantasia-se que o sujeito negro quer possuir algo que pertence ao senhor branco.
os frutos, a cana-de-açúcar e os grãos de cacau. Ela ou ele querem comê-los, devorá-los, desapropriando assim o senhor de seus bens. Embora a plantação e seus frutos de fato pertençam moralmente ao colonizado, o colonizador interpreta esse fato perversamente, invertendo numa narrativa que lê tal fato como roubo. Estamos levando o que é delas, deles. Torna-se, elas estão tomando o que é nosso. Estamos lidando aqui com um processo de negação, no qual o senhor nega seu projeto de colonização e o impõe ao colonizado. É justamente esse momento no qual o sujeito afirma algo sobre o outro que se recusa a reconhecer em si próprio, que caracteriza o mecanismo de defesa do ego. No racismo, a negação é usada para manter e legitimar estruturas violentas de exclusão social. Elas querem tomar o que é nosso, por isso elas têm que ser controladas, as pessoas negras, no caso, né? A informação original e elementar, estamos tomando o que é delas, sobretudo a liberdade, a forma de agir, enfim, é negada e projetada sobre o outro. Elas estão tomando o que é nosso. O sujeito negro torna-se, então, aquilo a que o sujeito branco não quer ser relacionado. Enquanto o sujeito negro se transforma em inimigo intruso, o branco torna-se a vítima compassiva. Ou seja, o opressor torna-se oprimido e o oprimido tirano. Então, aí cancelando o tempo todo, agora essa coisa de cancelamento, né? Não se pode falar mais nada. Né? Esse fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para fora, criando o chamado outro, sempre como antagonista do eu. Essa cisão evoca o fato de que o sujeito branco, de qualquer forma, está dividido dentro de si próprio, pois desenvolve duas atitudes em relação à realidade externa. Somente uma parte do ego, a parte boa, acolhedora e benevolente, é vista e vivenciada como eu. E o resto, a parte má, rejeitada e malévola, é projetada sobre o outro, como algo externo. O sujeito negro torna-se, então, tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. Neste caso, o ladrão, violento, bandido, indolente, malicioso. Tais aspectos desonrosos, cuja intensidade causa extrema ansiedade, culpa e vergonha, são projetados para o exterior, como um meio de escapar dos mesmos. Então, é disso que a gente está falando, né? Não é silenciar, é pedir para ser escutado, não é nem ouvido, né? Porque o ouvir é automático. E o lugar de fala ou se refere exatamente a isso, né? Só que quando a gente tenta expressar esse tipo de coisa, somos acusados de fazer exatamente aquilo que fizeram conosco durante tantos anos, né? Somos acusados de querermos silenciar. Né? Silenciar quem, como, quando. E, enfim, acho que nas perguntas vão surgir questões, mas é importante em termos de exemplo e exemplo prático, e aqui a gente pode analisar méritos, deméritos, enfim, né? Mas com relação ao caso da Lilia, com Beyoncé e essa crítica, que foi assim, um boom de críticas ao conceito, à noção de lugar de fala. Eu acho que foi nessa semana mesmo, né? A Lilia estava no Roda Viva. Ela pôde continuar falando do seu lugar, com seu discurso. E todos aqueles que, de repente, realizaram uma crítica a respeito de como ela se referiu a determinado assunto, a Beyoncé e tudo mais, não foram convidados para nenhum programa para, enfim, serem ouvidas, né? Então, é só um exemplo para que a gente aí continue a nossa discussão, debate, enfim. É isso que eu tenho para trazer. Ainda não fechou. Não sei se você quer complementar algo mais sobre. Tá, tudo. Não, basicamente é isso, assim. Por que a gente está falando sobre... para mim é muito importante a gente conseguir realizar essa conexão primeiro, tá? Não somos nós que estamos dividindo ou separando ou falando de raça, né? Nos classificaram.
Então, a partir daí, a gente tem que. E essa classificação, essa separação, causou e causa muita violência. Então, esse é um outro ponto também que a gente tem que entender, né? Ninguém está querendo dividir nada. A gente está querendo assumir ou, né, ocupar um espaço aí para podermos existir de forma digna, né? Então, eu acho que é muito importante também esse elemento. Quando eu trouxe no início a noção de raça, é para a gente entender isso, né? Mas só se fala sobre racismo, somos todos humanos. A gente sabe disso, mas a gente não é tratado como humano. Nem todos são tratados como humanos. E por quê? Porque lá atrás separaram. Então a gente tem que partir da realidade na qual a gente se encontra, mesmo porque essa realidade é muito violenta para determinados grupos, né? Sim. Então, eu acho que um ponto importante é esse, assim, e aí, a partir daí que a gente solicita, bom, por favor, nos escutem, e se enxergam também, porque o discurso assumido é um discurso universal da verdade, e que foi um discurso sempre, um discurso autorizado. Então, há vários discursos, há uma multiplicidade de discursos, há várias formas de existência, e é isso que está sendo reivindicado, né? Então, eu acho que é isso que eu queria complementar aí com a minha fala, né? Complementar do meu texto. Okay? Muito obrigada, professora. Então, eu acho que eu vou encerrar essa live e daí nós começamos a outra para ter as dúvidas, os comentários, né? Que quem participou deixou. Tudo bom? Tá bom. Voltando. Voltou. Voltei. Estou aqui. Eu queria saber, bom, enquanto vão me passando as questões aqui, eu queria saber a respeito de uma dúvida minha, o que você achou daquele evento que aconteceu nos Estados Unidos com a morte daquele homem negro, né, morto por um policial de forma brutal, e que começou a gerar todo aquele movimento. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, a história do racismo nos Estados Unidos é diferente da nossa história, né? Então, os movimentos de reação também vão ser diferentes, né? Sim. Mas eu acho que é interessante esse movimento, né? Esse último movimento, porque eu vi apoio de jovens brancos, né, ao movimento. Então, me parece que é um pouco diferente de momentos anteriores, né? Uma tentativa de juntar outros aliados para essa luta aí. Quando me perguntam o que você achou desse movimento, não pode parar aí, né? Só que eu acho que os negros americanos talvez estejam muito mais atentos e tenham outras condições, enfim, por terem toda uma outra história com relação ao racismo, em se manifestarem agora, mostrarem e tentarem demonstrar isso que sempre ocorreu nos Estados Unidos, né? E tentar mostrar a violência disso tudo, assim, e tentar mobilizar as pessoas com relação a essa violência. Depois do que aconteceu com Floyd, né, eu acho que era o nome dele, aconteceu novamente, ou aconteceram outras situações em que um homem foi baleado, né, por policiais, assim, né, do nada. Então, é um movimento, num certo sentido, que me parece que está aí persistente para mostrar as atrocidades desse racismo que também é estrutural aí, porque quando se fala em estrutural, é olhar para um homem, uma mulher, enfim, mas no caso dessa violência, né, para um homem negro e dizer você é bandido, e isso é automático, né? Fazer uma pré-definição a partir da sua cor, né, da sua raça, da onde, não sabe nem da onde, né, o histórico da família, como que surgiu, e simplesmente choca. Sim, e assim, e essa violência mesmo, assim, aquela coisa de que, poxa, não pensar que é um ser humano, é como se não fosse humano. Agora,
Com relação a esse movimento e com relação ao, não sei se foi um mês depois ou menos de um mês depois, aconteceu uma situação parecida aqui no Brasil, contra uma mulher de 50 anos. Quando eu digo essa diferença, aqui no Brasil, o que que foi? Passaram na TV, rodou um pouco pela internet e, Acabou. né, acabou, né? Então, assim, complicado, né? Você Mas acha? esses movimentos lá eu vejo de uma forma positiva. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas não é muita, não são muito violentos. E aí, mais uma vez, eu coloco, né? É uma reação a uma violência que vem de anos, muitos anos. Então, são vistos como violentos, e as pessoas negras serem vistas também como violentas faz parte do discurso de caracterização das pessoas negras, né? De definição das pessoas negras. Então, também é algo a se pensar aí, né? Os discursos que se Isso. propagam com relação a esses eventos. Uma questão que eu ia fazer. Você acha mais comum, tipo, praticamente normal um negro aqui no Brasil morrer e circular muito pouco, por exemplo, em comparação nos Estados Unidos? É claro que daí depende muito se isso for visível ainda, né? Na questão do que aconteceu com George Floyd, uma coisa assim, né? Não me lembro Isso, o nome dele, isso. que teve uma visibilidade enorme, né? Agora, dessa mulher de 50 anos, que nem eu fiquei sabendo também, Mas foi uma situação similar, né? sim, Um policial colocou o pé no pescoço de uma mulher de 50 anos, né? fora Como os se não outros, fosse um humano, uma pessoa, e nem animais, né? A gente trata dessa forma. sim, Enfim, uma violência. mas, enfim, é complicado mesmo. Bom, a gente queria te agradecer, né, por ter essa disponibilidade, ter seu tempo aqui, né, com todos os problemas que tivemos. Enfim, eu quero agradecer por você ter participado, né, da live nossa e espero que esteja sempre à disposição para uma próxima oportunidade também. Falar sobre Sim, ciência, que eu acho que, nossa, quando sim. eu li seu currículo lá, eu falei, pô, Pairabem, nossa, teoria do conhecimento, são áreas Adoro. maravilhosas, exatamente. Agora eu vou dizer para vocês, tem que ser outra plataforma, tá vendo? Instagram não dá. Exatamente, Instagram, eu também não gosto do Instagram, muito. Por isso que eu me assustei. Eu não tinha percebido que era. Não, gente, mas eu tô aqui, tô disponível, assim, esse ano tá meio corrido já, mas é falar de ciência, de Faraday, enfim, a gente, tô Podemos aqui, combinar. né? Que não seja no Instagram. Se não for, essa é a condição só, tá bom? Ótimo, Tá, ótimo. agradeço quem Obrigada. acompanhou. A Tá? Letícia, só quero. Estamos fazendo alguns comentários aqui. Gilmar pediu parabéns pela fala. A Letícia Ornati, ela disse que gostaria de fazer um agradecimento especial, tendo em vista que poucas mulheres participam das lives. Muito obrigada pela fala, professora. E, de fato, é muito importante ter uma voz feminina, e isso, o que você está proporcionando hoje, professora, eu fico muito grata, porque realmente a gente tem que combater essa divisão que não é só na raça, com relação a Gênero, negros e brancos, a pardos, mas também na igualdade de gênero, né, que é muito com importante. certeza. E dentro da filosofia, né? Sim, A gente sabe, né? sem Mas dúvida. enfim, eu agradeço quem, né, entrou, se dispôs a ouvir, teve a paciência da gente, né, de cair, voltar, cair, voltar. E estou aqui, tá? A gente pode se comunicar, enfim. Exatamente. Como a Letícia falou, mulheres filósofas precisam ser ouvidas, né? Sim, Sim, sem precisamos. dúvida. Tá?
Mas Um enfim, beijo. beijo, beijo. Muito obrigada, professora. Tudo de bom, tá? E Até. para vocês também, para você. Tchau.